nenhuma, né? Então, essa é a figura de alguém que se diz da democracia aí, né? Contra a extrema-direita, sendo que eu nunca fiz ataque nenhum a ele nesse sentido e nem pretendo fazê-lo porque não é a minha postura. E só para deixar claro qual que é o meu objetivo aqui nos meus 30 segundos finais de apresentação, é discutir educação, principalmente nesse âmbito educacional da universidade pública, cursos superiores, o que acontece lá dentro, demonstrar sim que há enviesamento do conhecimento, há doutrinação para a esquerda, a partir da realidade, de fatos, de dados. Os meus vídeos já provam isso, mas eu vou ter a oportunidade de contrapor isso aqui tudo diante de um opositor político. E é isso. Ô, Robertinho, aumenta o brilho do celular aí, por favor, que tá difícil de ver. A hora que você tiver, eu vou deixar você me virar pra você, tá? Pra mas, facilitar também, não, tranquilo, mas aumenta o aumentar. brilho aí. Vou aumentar aqui, sim. 5 minutos, Jones. Perfeito. Minha câmera é essa aqui, né, Pedro? Sim. Vamos lá? Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse debate sobre educação no Brasil. Quero agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras, toda a juventude que está acompanhando esse debate. Quero mandar um abraço para todo mundo do DCE da UNB, o DCE Onestino Guimarães, que está fazendo a transmissão do debate. Mandar um abraço, inclusive, para meus camaradas da UJC, que vem realizando um trabalho imprescindível na defesa da universidade pública, na defesa da educação, contra todos os cortes, desmonte e precarização da educação. Meu nome é Jones Manuel, sou natural de Pernambuco. Sou formado em História, sou professor, fiz um mestrado em Serviço Social e agora estou fazendo doutorado em Serviço Social na UFAL. Atuo há mais de 10 anos como educador popular, participando de palestras, atividades por todo o Brasil, né? Já tive a oportunidade de ir em mais de 20 estados da federação, em mais de 400 cidades. Conheço a educação não só pelo estudo, não só por ser professor, mas por estar intensamente envolvido nas lutas em defesa da educação, seja na época do movimento estudantil, seja depois enquanto profissional. Tenho muito orgulho de ter contribuído com várias marchas, com várias lutas, com várias greves, com vários debates em defesa da educação pública, da educação de qualidade, das condições de permanência estudantil na universidade pública, na defesa do ensino, da pesquisa, da extensão, que a universidade pública brasileira seja um lugar de produção de ciência, tecnologia, um instrumento para a emancipação do nosso país e do nosso povo. Em defesa também de uma escola de qualidade, uma escola boa, uma escola realmente que emancipe a classe trabalhadora. A educação no Brasil ela tem muitos desafios, né? Ela é atacada de um lado por um projeto de extrema-direita reacionário que tem como elemento central o constrangimento e o ataque aos professores, né? Uma verdadeira caça ao professor e à professora na sala de aula, contribuindo num ambiente que já é um ambiente de adoecimento dos docentes do Brasil inteiro. A gente vai ter oportunidade no debate aqui de citar vários dados e mostrar a realidade da sala de aula. Além dessa extrema-direita raivosa e agressiva com tendências fascistas, nós temos um programa neoliberal que tem como premissa o desmonte da educação, o corte de verbas, a privatização de escolas, a precarização da carreira do professor. Hoje no Brasil existe uma crise de força de trabalho na educação, porque a maioria dos jovens que entram na universidade não querem seguir a docência, já que a carreira de professor e professora no Brasil está tão desvalorizada do ponto de vista salarial, do ponto de vista das condições de trabalho, do ponto de vista da infraestrutura das escolas, das universidades, das escolas técnicas, da educação rural. Então hoje a gente está aqui para fazer esse debate. E é um debate sério, é um debate importante. A educação não é brincadeira. A gente não pode permitir que um debate sobre educação no Brasil seja tocado por pessoas como o debatedor que está na minha frente, que é uma pessoa que não tem seriedade, que é uma pessoa que tenta usar de maneira oportunista, de maneira irracional e de maneira desrespeitosa o espaço da sala de aula para ganhar dinheiro, para ganhar like. Agora está querendo ser deputado, está querendo mamar nas tetas do Estado. E não, eu não apertei a sua mão porque você quis fazer uma cena. Se você quiser passar o debate se colocando como vítima, alguém que é do diálogo, que é democrático, isso não cola, porque todo mundo da UNB conhece você. Você, dentre outras coisas, foi uma pessoa responsável por vazar dados de alunos da UNB. Está subindo agora para minhas redes sociais uma matéria mostrando que o senhor Wilker Leão foi responsável por vazar dados de alunos da UNB e também
Uma das professoras da UNB teve que prestar um boletim de ocorrência, porque estava sendo ameaçada pelos seus seguidores, pela sua base, a partir do trabalho que você fez de exposição e de constrangimento dela. Então, veja, você pode fazer um personagem aqui democrático, pode ficar com esse risinho, mas a realidade é que você é uma das várias figuras que contribuem para fazer um falso debate em torno da educação, em que os verdadeiros problemas da educação do país, como a gente vai enfrentar os problemas na universidade, na escola técnica, na escola de base, isso não aparece. Você prejudica a educação, você constrange professores, você atrapalha os alunos. Tanto é assim que, inclusive, os alunos da direita da UNB não gostam de você. Isso é fato conhecido e notório. Eu recebi hoje, inclusive, várias mensagens de pessoas de direita, de pessoas liberais, dizendo assim: Jones, eu não sou comunista, não concordo com a sua ideologia, mas uma coisa é certa, você faz um debate sério sobre educação. E eu acho, Wilker, que você precisa aproveitar esse momento hoje para aprender isso, a ter seriedade. Ter seriedade na vida, ter seriedade nos debates sobre a educação e os problemas brasileiros. Sua primeira pergunta, Wilker, 3 minutos para pergunta. Vamos lá, mas antes eu preciso esclarecer a questão aqui da falsidade, né? É incrível. Os nossos camaradas aqui, que são os hosts, né, do podcast, podem confirmar isso. O cara tem uma postura no off e outra no ao vivo. É incrível a falsidade. Aí depois ele vem me acusar de ser o cara que quer posar como democrático. Não, eu sou assim. Você viu, eu sou a mesma pessoa. Aqui agora que eu fui com você no off, quem mudou a personalidade foi você. Se você tiver um mínimo de vergonha na cara, com todo respeito, de verdade, você vai admitir isso. Você fala, é um personagem e tal, mas eu gosto de me comportar assim. Você tem essa distinção de personalidade. E daí a gente já vê quem é extremo também em relação a trabalhar com a verdade ou com a mentira. O cara tá dizendo que eu vazei dados de alunos e subiu para as redes dele. Agora vão lá nas minhas redes, porque ele subiu uma matéria do Metrópolis. Vocês vão ver quem assina aí. William Matos ou o estagiário dele. Eu questionei esse William Matos, tem um vídeo aí recente do meu canal com quase 1 milhão de visualizações, acerca dessas mentiras que ele profere contra mim. Vai lá ver se alguma das perguntas que eu fiz a ele respondeu. Então essa questão de que eu vazei dados de professores e alunos é uma completa mentira também, é só checar lá no meu canal. Mas indo para a pergunta aqui para esclarecer quem de fato é extremista ou não, no retorno do semestre, dia 24 de março, o Jones convocou, foi um dos convocadores, juntando o PCBR e aquela turminha militante de esquerda lá na UNB, uma assembleia contra a abstrata extrema-direita, o abstrato fascismo neoliberal, igual ele gosta de falar aqui nesse tom de autoridade, autoritário, com base em nada, totalmente abstrato, né? Ele convocou isso daí, e aí eu fui lá, democraticamente, gravar o que... É porque eu fui suspenso também, né? E eles estariam comemorando minha suspensão. Gravar o que eles estariam falando, né? A respeito de eu ser um extremista nesse sentido, e o que eles fariam em relação à minha comemoração também. Vocês sabem como que eles comemoraram? Vídeo no meu canal aí também. Me expulsando mediante violência, mediante crime, constrangimento ilegal. Vários militantes do PCBR, que é o partido que o Jones integra, e me retirando mediante esse crime. Boletim de ocorrência registrado, vários sendo processados. Inclusive, já adiantando a primeira pergunta aqui, Jones, você me ajudaria a encontrar os dados que eu não encontrei ainda desses seus camaradas que cometeram crime me retirando de lá mediante um movimento extremista? Você reconhece isso como extremista? Você se arrepende de ter convocado essa manifestação? Qual que é a sua postura em relação a esses seus camaradas de partido que agem contra alguém que você chama de extremista com extremismo, com violência? Eu gostaria muito que você esclarecesse, não fugisse dessa pergunta, porque é fundamental para a gente mostrar quem age com violência e quem é pacífico. Eu estou o tempo todo respeitando decisões sacanas das minhas suspensões e tal, e eles comemoram com violência. Esclarece para a gente aí se isso é extremismo ou não, Jonas. 5 minutos, né? 5 minutos. Perfeito. Gente, como vocês podem perceber, o Wilker Leão, ele não veio aqui para debater educação, porque ele não tem substância, ele não tem ideia, ele não tem proposta, ele não tem o que falar. O que ele tem para fazer, não sei se a câmera tá mostrando, é ficar dando risinho, fazendo debochezinho. E aí... Com todo respeito, claro. É porque sempre... Para o seu tempo aí, por favor. Sempre que interromper, vamos já deixar isso esclarecido então. Sempre que tiver interrupção, enquanto você estiver falando, o Jones se mantém totalmente em silêncio e
Pô, o riso, uma caricatura que eu acho que é impossível a gente controlar isso, mas se você manifestar igual você acabou de fazer, a gente vai dar um pause e eu vou adicionar, tipo, um tempo a mais pra ele, tá? Claro, eu vou me controlar. Beleza? Porque E assim, fica difícil não rir. O Jones tá respeitando, né? Não tá Sim, rindo, tá de boa. Então... Tá sério aqui, né? Então, vamos... Tá só com uma pitadinha de falsidade que... Mas beleza, então Tudo bem, vamos claro. seguir desse jeito aí. Vamos Pode sim. ser? Claro. Então, a partir de agora, se qualquer interrupção, qualquer palavra que sair, mesmo que sutilmente aí, do seu ímpeto, 1 minuto eu a vou mais pro parar outro e vou lado. dar um tempo a mais pro Jones e vice-versa. E o Beleza? Arno Nada pra você disso. também. Pode começar a falar. Eu espero que o acordo seja cumprido e o que eu consiga ficar calmo e ouvir. É importante, às vezes, ouvir verdades para parar com certas posturas que não são condizentes com um debate sério sobre educação. Vamos lá. Mais uma vez, o Wilker está vendendo aqui um personagem, né? O debate é sobre educação. A primeira pergunta não fala absolutamente nada sobre educação, não traz nenhuma ideia, não traz nenhuma reflexão. Ele quer vender o personagem, né? O personagem democrático, o personagem calmo, o personagem pacífico, o coitado que é perseguido na UNB porque a UNB inteira seria marxista. Veja, a gente poderia passar muito tempo fazendo esse falso debate que não interessa absolutamente ninguém. Eu só tenho um dado para registrar. Numa das recentes manifestações que tiveram na UNB, uma pessoa que estava fazendo a segurança do Wilker Leão agrediu um estudante, né? Está disponível a matéria na internet, está subindo agora para as minhas redes sociais. Vocês podem conferir no Twitter, no Facebook, nos stories do Instagram, e por aí vai, só colocar lá jonesmanuel.com. Então veja, uma pessoa que anda com segurança, que coloca uma pessoa, inclusive mais velha, para agredir um estudante, é esse tipo de pessoa que aqui veste uma máscara e quer pagar de como eu sou democrático, como eu sou pacífico e a esquerda é autoritária, né? Dito isto, vamos para o que realmente importa, porque eu acho que é uma questão de respeito ao público a gente fazer um debate sobre educação, né? Porque o tema do debate aqui é educação. A minha proposta aqui no debate é bem simples, né? A gente vai começar a debater nas questões macro da educação, então debater financiamento, debater carreira docente, debater o papel da universidade e da escola na economia brasileira, na soberania nacional brasileira, nas condições do povo trabalhador, debater condições de trabalho, salário, evasão escolar, índice de reprovação, o desajuste de alunos na série certa, evasão escolar, evasão na universidade. Dessas questões macro, a gente vai para as questões mais micro, por assim dizer, do funcionamento cotidiano das universidades e das escolas. Além de debater escola e universidade, a gente vai debater também necessariamente ciência e tecnologia, né, que está atrelado ao tema da educação. Eu peço desculpas a todo mundo que é trabalhador e trabalhadora da cultura, estudioso, pesquisador, pesquisadora da área, que eu fiz uma escolha para o tema não ficar muito longo, muito amplo. Eu não vou debater aqui o aspecto da cultura, né? É claro que existe uma correlação direta entre educação, ciência e tecnologia e cultura, mas cultura não vou me colocar aqui para debater. E aí, como não teve uma pergunta, eu vou ter que fazer uma, né? Espero que ele consiga responder. Uma das questões centrais que se coloca é o papel do Brasil na produção de ciência e tecnologia, né? A gente sabe que no mundo capitalista que a gente vive, o peso e a força de uma economia depende diretamente da sua capacidade de produzir inovação, né? E no capitalismo global, a inovação científica assume a forma mercadoria de patente. Patentes é um registro para uma inovação que, se alguma empresa ou Estado quiser usar, vai ter que pagar royalties, né? Então, toda vez, por exemplo, que é produzido um novo fármaco, um novo remédio, e esse remédio alguma empresa quer reproduzir, ele precisa pagar royalties pelo uso daquela inovação científica. Gostaria de perguntar ao Wilker como é que está a situação da ciência e tecnologia no Brasil. E aí são 3 perguntas conectadas, Wilker. Quantas patentes registradas no Brasil são registradas por nacionais, por residentes, seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Pode pesquisar no celular, começa a pesquisar. Quero perguntar também o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia para 2025, se você acha que é um orçamento suficiente e necessário. E quero perguntar também, associado, né, por que o Brasil não está disputando a vanguarda tecnológica global da inovação junto com outros países como Estados Unidos, China, Alemanha, Finlândia e por aí vai. Então, qual é o peso dos residentes brasileiros no registro de patente, o orçamento desse ano do Ministério da Ciência e Tecnologia, se você considera suficiente, e porque o Brasil não é vanguarda na corrida tecnológica global, o que está diretamente associado ao papel das universidades, né? Evidentemente,
espero que você consiga comentar o papel das universidades na produção de ciência e tecnologia no Brasil, nas universidades públicas. 2 minutos. Réplica. É muito engraçado a gente ver se materializando diante de nós a realidade que muitas pessoas me apontaram. Pô, Wilker, não vai perder tempo com o Jones não, que ele é infinitamente menor que você e ele só quer transformar isso tudo numa deturpação da realidade com base em sofismas para controlar o debate a partir de narrativas que não se coadunam nem mesmo com a sua pergunta. Olha a pergunta que ele traz, totalmente fora da lógica de se discutir educação nacional e universidades públicas. Eu trouxe aqui o quê? Extremismo político, partidário e ideológico na universidade pública. Ele respondeu com base numa convocação que ele mesmo fez. O que ele está fazendo falando sobre respeitar regras? É porque fica difícil, se vocês tivessem visto aqui o que aconteceu antes e ver essa postura de personagem agora, não rir, mas vou respeitar. Tá, aqui acertamos uma regra, mas ele não cumpre sequer a regra de responder a pergunta e não criar uma pergunta no momento de resposta da minha pergunta. Ele tá no momento de resposta dele. Aí ele quer criar uma pergunta achando que eu vou cair nessa idiotice. Olha o nível. Só que eu falei para as pessoas, né, que me disseram isso. Não, eu vou lá para mostrar a minha perspectiva, porque essa gente tá muito acostumado dentro da sua bolha, como os nossos camaradas estão lá no DCE. Vê se tem alguém de direita lá, né, que o Jones disse que tem gente de direita mandando mensagem para ele. Eu recebo pelo menos 5 pessoas falando comigo todo dia lá, né. Mas um abraço aí para os alunos do DCE, né, que eu desmascaro constantemente a face de vocês dentro da universidade, né? Mas ele sequer responde a pergunta sobre o extremismo que ele mesmo convoca. E ele deturpa a realidade para fazer uma pergunta no momento que não é de pergunta, não respeitando as regras estabelecidas, que é falar sobre eu descumprir regra, um personagem. Você é completamente falso, Jones. Não esperava isso de você, mas até te falei lá, né? Pô, vamos ver, na hora do ao vivo a gente vê a verdade. A sua verdade é essa, né? Você não responde nada e agora você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta e eu, como cumpridor de regras, responderei ela agora no momento correto. Mas quando eu fizer uma pergunta, responda, por favor, você é capaz. 3 minutos.